Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, o Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser. E nesse canal nós estamos promovendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje, com a passagem Os 10 leprosos, que segue narrada exclusivamente no Evangelho de Lucas. E faremos então uma leitura e um aprofundamento. Faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus esteja conosco. Lucas capítulo 17, versículo de 11 a 19. Como ele se encaminhasse para Jerusalém, passava através da Samaria e da Galiléia. Ao entrar um povoado, 10 leprosos vieram-lhe ao encontro. Pararam à distância e clamaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Vendo-os, ele lhes disse: Ide mostrar-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram purificados. Um dentre eles, vendo-se curado, voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz, e lançou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra, agradecendo-lhe. Pois bem, era samaritano. Tomando a palavra, Jesus lhe disse: Os 10 não ficaram purificados? Onde estão os outros 9? Não houve acaso quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Em seguida disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então, esta é a narrativa do Evangelho de Lucas sobre os 10 leprosos. Bem, antes de fazermos aqui um aprofundamento sobre qual a mensagem do Evangelho para nós no dia de hoje, quero te convidar, se você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal, faça aqui a sua inscrição para não perder nenhuma de nossas atualizações. Compartilhe para que mais um irmão também possa fazer parte desse estudo. Deixe aqui o seu comentário sobre qual a sua opinião sobre essa passagem. E também deixe aqui a sua curtida, porque é muito importante para fortalecer o alcance do nosso canal. Amém? Bem, aqui no Evangelho de Lucas, Jesus ele está a caminho de Jerusalém. Então ele vai passar ali, não é, pela como trajeto, né, pela Samaria, né, e ali na Galiléia. E aí ele vai entrar num povoado e é recebido por alguns leprosos. E eles pararam à distância. Por que que eles pararam à distância? Porque naquele tempo havia uma lei de Moisés que determinava que as pessoas que estivessem com lepra deveriam ficar à distância, não se aproximar das pessoas para evitar o contágio. Por isso que eles pararam à distância. E aí eles clamam, né, a Jesus, que ele tenha compaixão. Eles não pediram diretamente a cura, mas eles pediram por misericórdia. E Jesus viu, né, que eram pessoas leprosas, né, e eram 10 leprosos, né, eles vieram coletivamente e eles tinham uma região, né, que é chamada de Vale dos Leprosos. Então eles viviam ali em comunidade entre eles, né, ajudado ali talvez por familiares, pela comunidade, na questão de alimentos e tal, mas eles viviam afastados, né, em comunidades isoladas. Então estes partiram juntos e imploraram misericórdia a Jesus. E Jesus imediatamente faz a cura. E por que que Jesus manda que eles se mostrem aos sacerdotes? Porque quando uma pessoa tem lepra, ela automaticamente ela é banida do convívio social. Então, eles precisam se apresentar ao sacerdote como evidência de que já estão curados e que já podem
viver em comunidade. Por isso, essa orientação de Jesus, ou seja, ele dá oficialidade, que se ele cura, mas não tem nenhum um testemunho, nenhuma oficialidade, é que as pessoas vão continuar excluídas. Então, para que elas sejam inseridas novamente na comunidade, elas precisariam se apresentar ao sacerdote para serem novamente aceitas. Bem, e os 10 são purificados. E o que acontece aqui? Só um que volta para agradecer. Então, qual a mensagem que Jesus está nos passando aqui? Que a gente tem que ter mais gratidão. Nós somos muito ágeis em pedir, o tempo todo, né? Nós temos uma pauta que a gente direciona para Deus, né? Eu preciso disso, eu preciso de aquilo, enfim. Mas poucas vezes nós nos lembramos de agradecer, né? Com a mesma intensidade que se pede, não é a intensidade que se agradece. E logo quem veio agradecer Jesus? Um estrangeiro. E aqui também ele está usando como exemplo. E aqui não é uma parábola, aqui é um acontecimento concreto. Isso aconteceu, né? E de todos que eram ali, só um que era estrangeiro, né? O samaritano, né? Um povo tão desprezado pelos judeus, foi justamente aquele que reconheceu e veio agradecer a Jesus. Então, dessa forma, Jesus também está mandando um recado para os judeus, né, que o estrangeiro reconheceu a graça concedida, né, e que aqueles que são seus não agradecem, né, não reconhecem. Então, muitas vezes, pessoas que nem são cristãs, né, nem são tão tementes a Deus, acontece um livramento na vida dela, ela, oh meu Deus, gratidão, agradeço, meu Deus. E muitas vezes nós, né, cristãos que conhecemos a palavra, deixamos de agradecer, né? Então aqui Jesus ele está nos lembrando sobre a importância da gratidão. E aqui Jesus ele encerra como ele vai fazer, já fez, né? Nós já estudamos isso aqui, vamos estudar novamente, quando ele encerra dizendo: a tua fé te salvou, né? Você vai perceber que em nenhum momento Jesus ele atribui a si, né? Vai que eu te curei. Ele nunca diz isso. Ele fala a tua fé. Porque se aquelas pessoas, se aqueles homens não acreditassem na sua cura, ela não teria acontecido, né? Porque não basta pedir, Deus tem poder para conceder aquilo que você pede, mas você precisa ter fé, você precisa acreditar. Então, como eles acreditaram, Jesus imediatamente concedeu-lhes a cura. E foi pela fé que eles tiveram livramento. E todos foram curados. Mas Jesus ele alerta aqui para a importância da gratidão. E dos 10, só um que veio prestar gratidão a Jesus. Os outros viraram as costas e foram embora, né? Receberam o livramento e não voltaram para agradecer. O reconhecimento da graça. Isso é muito importante na nossa vida. Amém? Então, que a gente fique atento aqui a mensagem de Jesus, que a gente peça sim, mas que tenha a mesma disposição para agradecer uma graça concedida, um livramento. E acredite, você não vê, mas o tempo todo Deus está te livrando de algum perigo. E como a gente não vê, a gente às vezes acha que Deus faz pouco na nossa vida, mas Deus ele age constantemente. Nós precisamos parar e prestar atenção e agradecer. Agradecer pelo milagre da vida, né? Só de estar vivo já é uma gratidão. Quanto mais quando Deus nos concede aquela graça que nós pedimos. E tenhamos fé que Deus vai agir, que Deus é bom, Deus é justo. Amém? Então, muita paz, muita luz no seu caminho, muita conquista na sua vida. Que Deus preencha a sua vida de maravilhas. Amém? Graça e paz.